Olá, internauta do J+, a coluna de hoje é uma sequência da de ontem. Hoje, excepcionalmente, a nossa coluna de domingo é em vídeo e não em texto, como costumeiramente eu faço. A ideia é a gente fazer um diálogo entre a coluna de ontem, onde a gente avaliou os desafios da Juliana Maciel, e hoje falar sobre o que eu chamo de o fim de uma era, que talvez você não concorde comigo, mas vou explicar por que eu chamo isso de o fim de uma era, que seria a saída do William Godoy da Prefeitura de Canoinhas na próxima quarta-feira. Quando eu falo fim de uma era que começou lá em 2016, quando o Beto Passos foi eleito para o primeiro mandato como prefeito de Canoinhas, sendo então reeleito em 2020, assumindo em janeiro de 2021 e sendo preso um pouco mais de um ano depois, em 29 de março de 2022, por conta da Et Pater Filium, e sendo solto, né, recentemente, inclusive, mas aparentemente sem os direitos políticos. Quando eu falo fim de uma era, porque por mais que o William Godoy tente se descolar do Beto Passos e que não tenha, isso é importante frisar, nenhuma questão aí que ligue o William Godoy ao Beto Passos em questões de corrupção, mas é inegável que ele é afiliado do Beto Passos. Então, assim, são duas coisas que a gente tem que separar muito bem, né? Uma questão é a corrupção confessa do Beto Passos. Nisso não há nada, nenhum dedo do William Godoy, o próprio Ministério Público reconhece. Mas o outro é a questão de ser um apadrinhado do Beto Passos, isso ele não pode negar, é público e notório. Ele foi sim apadrinhado pelo Beto Passos. E nós não podemos esquecer que muitos dos membros do governo do Beto Passos ficaram no governo do William Godoy ao longo desses 7 meses e trabalharam com ele pela reeleição, como o próprio Coronel Mário, que era aliado do Beto Passos, era secretário do Beto Passos e acabou sendo candidato a vice-prefeito do Godoy numa eleição que claramente dava poucas chances ao Godoy, porque ele em momento algum usou o que era a tônica daquela eleição, que era a questão da corrupção, para se colocar como um candidato anticorrupção, mas sim se colocou como um candidato à continuidade, e ninguém queria continuidade nessa eleição, isso as urnas disseram, né, deixaram claro para ele. Mesmo o favoritismo de já estar no cargo não lhe garantiu nem o segundo lugar, né, ficou em terceiro lugar, perdendo em muitos colégios eleitorais, no comparativo ali com o último colocado, que foi candidato do PT, o Andrei Vatsko. Então, quando eu falo no fim de uma era, eu estou falando de um período que começou lá em 2016, de uma política que teve uma continuidade em termos de política educacional, política de saúde, política de infraestrutura, e que, claro, né, também não dá para fazer uma análise muito aprofundada de um governo de 7 meses, que foi muito para apagar incêndio também. O William Godoy ficou muito apagando incêndio nesses últimos 7 meses. Mas, volto a dizer, quando eu falo em fim de uma era, eu falo do fim de do término de um governo, de um modelo de governo iniciado pelo Beto Passos. E agora, Canoinhas caminha, então, a partir de 1º de dezembro, para um novo modelo. É bom? É ruim? A minha análise de ontem já mostra aí o que eu espero disso. Mas o fato é que é um novo governo, e é novo mesmo, porque a Juliana vem de um partido que já foi muito importante aqui na cidade, que já teve muita gente importante, mas que nesses últimos anos diminuiu. E o PSDB, se tornando um partido pequeno, garantiu a ela isso que ela está fazendo agora, que é apresentar um secretariado mais técnico do que político. Mas voltando a falar do caso do William, com ele se vai ali um período, né, onde grandes nomes da política canoense, que há muitos anos estão na política, vão também junto com ele, porque eram aqueles aliados do Beto Passos que seguiram no governo, ou que seguiram apoiando o governo, né? Então esses agora saem de cena, entra uma nova leva de políticos, de pessoas, de técnicos que a Juliana está trazendo, e é um governo, então, totalmente novo. Por isso que eu falo que esse é o fim de uma era. Obrigado pela audiência e até a próxima.